Pô, Bruno, assisti seu vídeo anterior. Cara, que dica fantástica. Vou vender a prazo agora, vou bombar de vender. Agora eu vou colocar isso, vou induzir o cliente a comprar e ele vai consumir bem e vou vender por parcelinha. Será? Pessoal, para a gente começar bem, eu vou deixar essa imagem de fundo. Você acha ela na internet. Ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro. É tudo que você precisa entender na hora de formular ações ou estratégias de venda a prazo. Quando eu falo estratégia de venda, não é vender na cadeia, não. É venda robusta. Tá? É você ter uma estratégia definida de venda a prazo. E, Bruno, e quanto que eu preciso começar? Dá para começar de onde é que você está, dá para começar com o que você tiver. Então, o intuito do vídeo, segura aí, é eu compartilhar com vocês agora a parte 2 do que a gente vinha falando, que é de concessão de crédito. Então, ou seja, vídeo 2, fatores de fluxo de caixa. Senta aí. Para você, então, que empreende, para você que vende ou que aspira a ser empreendedor, vídeo 2 já está na área, a gente já vai falar disso. Fatores de fluxo de caixa. Então vamos por parte? O primeiro vídeo eu falei qual era a importância do crédito, critério de acesso, correto? Mas digamos que agora eu nem vou trabalhar com hipótese. Você quer vender a prazo, você busca isso e eu vou trabalhar e vai trabalhar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, tamanho que seja ele, venda a prazo. O que você precisa saber, o que você precisa entender e o que você precisa conhecer para que você consiga trabalhar uma venda a prazo bem trabalhada. Você vai precisar do primeiro ponto de requisito, é fluxo de caixa. E eu vou começar aqui com uma síntese bem simples. Você já experimentou vender a prazo aí e faltou dinheiro no caixa? Quando você vai pagar o fornecedor, está faltando dinheiro? Quando você vai fazer alguma ação, você fala, putz, eu não consigo. O vendedor te dá um desconto e você não consegue comprar uma quantidade de produto? Isso é limitação de fluxo de caixa. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Empresas que têm caixa têm vantagem competitiva, ou seja, quanto mais caixa eu tenho, que é estoque de dinheiro, mais competitivo eu consigo ser e mais agressivo eu consigo ser nas minhas ações de vendas, tá? Esse é um ponto importantíssimo para você entender. Faz sentido? Fez sentido? Vamos entender como é que a gente coloca isso em prática então. Primeira questão que é o seguinte, eu tenho uma empresa comercial, eu compro o produto, chega o produto para mim, eu estoco o produto, eu pago pelo produto, eu vendo o produto e depois o cliente paga pelo produto. Tá? Como eu falei que o mundo não é perfeito, a gente não compra 100% à vista e não vende 100% à vista, agora isso aqui vai dificultar um pouco a sua vida. Vamos entender o seguinte, você compra um produto e digamos que você comprou e o fornecedor te deu 30 dias de prazo, prática de mercado, aquela tranquilíssima, tá? O beabá básico aí, 30 dias de mercado. Comprei, demorou 5 para chegar. Se demorou 5 para chegar, você já perdeu 5 dias do seu prazo de pagamento, você só tem 25 dias para poder ficar com ela. A partir do momento que ela chegou na sua empresa, digamos que você tem ali 25 dias para vender aquela mercadoria, ok? Para poder terminar junto com o prazo do fornecedor, porque o boleto tá vencendo, tá correndo. Então pensa o seguinte, eu tenho 25 dias e vamos dizer que o prazo médio de estocagem, é tema para o próximo vídeo, prazo médio de estocagem do seu produto, for aproximadamente, vou colocar uma questão bem razoável, que dificilmente uma empresa que eu vou puxar relatórios e que tenha, é uma coisa assim incrível, 60 dias de prazo médio de estocagem de produtos. Digamos que essa mercadoria passe 60 dias na média estocada lá no seu estoque. Dos 25 dias que você tem para poder pagar, você paga a mercadoria antes sequer dela sair do seu estoque. Por isso que você precisa de caixa. Entendeu? Aí você fica com esse período todo. Então você ficou com a mercadoria ali parada por mais, vamos colocar 35 dias. 60 dias de estoque, menos 25 dias para poder pagar. 35 dias você já pagou e a mercadoria está ali parada há 35 dias. Aí você vende para o seu cliente. E vamos dizer que você também dá 30 dias de prazo para o seu cliente. E aí esse seu cliente comprou essa mercadoria com mais 30 dias de prazo e aí você vai ter uma lacuna aí de precisar de dinheiro de 30 dias de venda de prazo do seu cliente, com os 35 dias que ficou em estocagem, de 65 dias. Isso se o seu cliente não atrasar um dia o pagamento. Porque se você tiver inadimplência, a gente precisa somar inadimplência lá na frente ainda. Esses 60 dias você liga pro vizinho, pro amigo e pro banco, quando tem condição. E aí entra a pior parte. As empresas que vão ao banco, pegar capital de giro
e não sabe nem identificar qual é o tamanho da sua necessidade de capital de giro, o que, que ela precisa, como ela precisa, por que, que ela precisa e qual é o tamanho do que ela precisa. Tá? Pessoal, é aí que as empresas começam a se complicar em vendas a prazo. Então você tem um período que você vai ficar descapitalizado por 65 dias. Isso tem um nome técnico. Vamos entender o primeiro ponto? Do momento que você compra, tá? Agora vamos trabalhar a ação para formular a estratégia para você. Do momento que você compra o seu produto, que você já começa a contar o prazo, até o momento que você recebe ele todinho, que você recebe, comprou o produto, start de venda, até o momento que eu recebo, eu chamo isso de ciclo econômico, tá? Então, quer dizer, desculpa, ciclo operacional. Por que eu estou contando isso como ciclo operacional? Porque é a operação da minha empresa inteira. Então, por exemplo, quem quer vender a prazo, quer ter bom caixa, primeira coisa que você precisa entender, filho, você precisa ser eficiente de ponta a ponta. Eu tenho que ter uma hora boa de compra, eu tenho que armazenar esse produto pelo menor tempo possível, e eu tenho que vender ele para o cliente de forma rápida e ágil, e eu tenho que receber no menor tempo possível. Quanto mais você encurtar essa distância, menor é seu ciclo operacional e mais eficiente financeiramente você será. Então é a primeira coisa que você precisa entender. Isso no dia a dia, já vou avisando, dá um trabalho, tá, muito grande. Você precisa trabalhar uma quantidade de informações bem interessante, você precisa ter uma contabilidade relativamente bem organizada para que você consiga fazer o acompanhamento disso, tá? Identifiquei meu operacional inteiro, eu vou ter duas outras coisas que são importantes, que é o que todo mundo quer também, que é uma coisa que conta, tá? Uma coisa que é o segundo ponto que pesa é o meu ciclo econômico. O ciclo econômico, para mim, eu vou identificar a seguinte questão, tá? Do momento que eu compro até o momento que eu vendo, eu estou sendo eficiente aqui, porque do momento que eu compro até o momento que eu vendo, é o que de fato vai entrar mercadoria e sair mercadoria. Então, ou seja, eu comecei por uma análise geral toda, ou seja, do momento que você comprou até o momento que você recebeu, mas agora eu vou encurtar, eu vou pegar aqui uma parte menor. Do momento que eu compro o produto até o momento que eu vendo esse produto, eu estou sendo eficiente, tá? Tá demorando muito para esse produto chegar para mim, eu estou estocando ele demais, ele está demorando a girar, tá? Ou seja, por quê? Porque do momento que entra mercadoria até o momento que sai mercadoria, eu preciso ser eficiente. Quanto mais eficiente eu for, melhor vai ser meu ciclo também econômico. E aí vai vir um ciclo que pesa para você. Esse é o que de fato faz você pegar dinheiro emprestado. Esse é o que faz você ir no banco, que é a falta de caixa, que é o ciclo financeiro. O ciclo financeiro começa a contar do momento que você paga a mercadoria até o momento que você recebe a mercadoria do seu cliente, que também é uma fatia inteira do seu operacional. Aí entra uma ação que é bem simples. Bruno, se eu for puxar nos meus relatórios aqui, então eu estou colocando que a minha venda a prazo média é de 60 dias e eu quero ter mais dinheiro no caixa. O que eu posso fazer? Bom, eu sugiro para você, por exemplo, diminuir o prazo de estocagem. Você pode pedir para o seu fornecedor também mais prazo. Vamos pensar no mundo ideal? Pô, eu vendo com 30 dias, minha estocagem é de 30 dias e o meu fornecedor me dá 60 dias de prazo, tá? Você praticamente não precisa de capital próprio para poder trabalhar. A gente chama isso de trabalhar praticamente com capital de terceiro. Ou seja, enquanto o seu fornecedor deu o prazo, a sua mercadoria já chegou, já ficou estocado, você já vendeu e já recebeu. Olha que coisa legal. Então, às vezes, pessoal, quando a gente vai fazer um trabalho prático, quando eu chego numa empresa que eu vou fazer um trabalho prático, muita gente às vezes ela já vem para mim com um sintoma mais grave, que é o do capital de giro e do endividamento. A primeira coisa que eu vou fazer na parte prática é consertar isso. Se eu não consertar isso, a gente não identificar onde que a gente está acertando, onde a gente está errando, se eu não diminuir prazo de estocagem, se eu não alongar prazo com o fornecedor, se eu não pegar aqui e diminuir a minha venda a prazo, ou seja, se eu estou sem caixa, eu preciso reduzir venda a prazo. Então o que eu vou fazer? Que é tema do vídeo 1. Às vezes, para poder reduzir uma venda a prazo, eu vou só incentivar a venda à vista, dar um desconto uma hora ou coisa parecida. Mas isso, enquanto eu não faço essa primeira parte, eu não consigo partir por uma segunda, que é estancar o endividamento, que é pagar o capital de giro e por aí vai. Então esse segundo vídeo é justamente para vocês entenderem isso. Pode ser que na parte prática de vocês não consigam fazer a conta, não vão dar conta de fazer o cálculo, mas é isso que você precisa entender, de uma forma bem prática para você já sair daqui pensando. Do momento que eu estou comprando até o momento que eu estou recebendo, qual é o tamanho do prazo? Do momento que eu estou pagando para o fornecedor até o momento que eu estou recebendo do cliente, qual é o tamanho do prazo? E do momento que eu compro mercadoria até o momento que eu vendo a mercadoria demora? Cada estágio desse envolve um conjunto de decisões e que eu posso, como empresário,
ter o poder da ação e determinar dentro de cada um deles aonde eu posso intervir e onde é que vai melhorar meu resultado. E eu vou afirmar para vocês categoricamente, basicamente todas as empresas que eu já atendi até hoje, que a gente vai fazer um trabalho, que a gente vai fazer a consultoria, que a gente vai implementar as ações, eu vou dizer para você que a parte mais... Tem muita gente que acha que vai precisar pegar o financiamento e fazer um monte de coisa. A gente resolve o problema de mais de 80% das empresas apenas corrigindo essas ações internas. Tá? E aí 20% é secundário, uma questão de pegar um financiamento ou como uma questão de capital de giro. Mas a maioria, porque elas erram aí, elas não conseguem identificar esses pontos e esses elementos. Então elas se perdem, elas não conseguem identificar, elas são, vamos dizer assim, em resumo, pouco eficientes no seu ciclo operacional inteiro, ou seja, do momento que ela compra até o momento que ela recebe do cliente, tudo é muito, sabe, o operacional é muito baixo. Então essa que é a questão principal. E você tem que lembrar que quando você vende parcelado, quanto mais parcelado você tiver, mais você vai alongar a parte operacional da sua empresa. Eu vendo em 10 vezes, no momento que eu comprar, eu pagar do fornecedor até chegar a minha última 10 parcelas, eu vou terminar o ciclo todinho de recebimento. Então isso envolve você ter estratégia de caixa. A não ser que, nesse caso, você terceirize a venda também. Por exemplo, tem gente que vende no cartão, eu posso antecipar uma parte. Eu vou dizer para vocês. Então, reafirmando novamente, boa parte do problema das empresas de recebimento, do problema delas de capital de giro, de descapitalização, de caixa, se resolve corrigindo esses 3 pontos. Tá? Se você quer vender a prazo de forma legal, robusta, eficiente, entenda esses 3 fatores. Tá? E às vezes é possível a gente corrigir isso apenas alongando prazos e, por exemplo, trabalhando em estocagem. Então, te vejo nos próximos vídeos.